Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Ontem nós disponibilizamos um vídeo do Baba Rivas Chogyam falando sobre as religiões afro-brasileiras e o inconsciente. Ele fez uma pequena analogia do inconsciente com o iceberg. Quem não teve oportunidade de assistir, eu convido vocês a assistirem, porque está disponível no Facebook e no site da Ordem também. Mas retomando a minha fala, hoje eu vim aqui para falar do inconsciente Exu. Primeiro eu quero dizer que quando nós falamos em inconsciente, nós estamos automaticamente abordando a mente. E nós entendemos essa mente como a primeira manifestação do espírito ou do Ori. É onde o espírito e o Ori se concretizaram para ter vida naquilo que a gente conhece como mundo material. E este inconsciente, ele tem uma parte muito grande, onde estão armazenadas todas as nossas experiências. E tem a parte consciente, que é aquilo que nós conseguimos acessar no cotidiano, que é a parte racional que a gente utiliza para fazer tudo da nossa vida. Quando eu falo inconsciente, parece um negócio muito distante, muito difícil. Eu vou usar um exemplo. Você se lembra da sua época dentro da barriga da sua mãe? Não, mas isso existiu. Você teve experiências ali dentro. Você se recorda do período mais ou menos entre o seu nascimento até uns 5 anos? Não. Nós começamos normalmente a ter vagas lembranças a partir dos 4, 5 anos de idade, que seria aí o borderline entre a consciência e o inconsciente. Então nós temos uma parcela desta vida de inconsciente, mas supomos e cremos que já tivemos muitas vidas antes desta. Desde o nosso nascimento lá no Orum, ou no mundo astral, na parte invisível da criação desse mundo e daquilo que nós somos. Então nós temos uma longa, longa história que foi armazenada no nosso inconsciente. Esse inconsciente não é fácil de ser acessado. Não é uma coisa que eu penso, desejo e ele vai sair. É necessário uma força em especial para acionar, para que a gente tenha condições de penetrar nesse inconsciente. Porque o objetivo nosso, quanto ser espiritual, é fazer com que nós tenhamos um nível cada dia maior de consciência. Ou seja, um rebaixamento do nível de inconsciência. Nós vamos lembrando ou decodificando esse inconsciente para o nosso cotidiano. É necessária uma força. E essa força que a gente tem dentro das religiões afro-brasileiras se chama Exu. O Exu é aquele que guarda a porta do nosso consciente para o inconsciente. Exu é aquele que ordena todo o inconsciente de todas as pessoas. E também o inconsciente coletivo. Porque segundo Jung, existem 2 tipos de inconscientes. Um individual, que são das nossas experiências pessoais, e um coletivo, que é relativo às experiências dos seres humanos quanto coletividade. E esses 2 inconscientes nos influenciam. Não é só o individual. E Exu é quem ordena tanto o inconsciente individual quanto o inconsciente coletivo. Eu sei que muitas vezes a gente olha o Exu apenas como entidade no terreiro e não como força espiritual capaz de acionar esse inconsciente. É lógico que dentro do terreiro existem os Exus e eles atuam em certa medida para aquela coletividade, também proporcionando esse acesso. Mas existe uma força vinda do poder espiritual, que é a força de Exu. E esta força é quem faz e possibilita que nós consigamos essa comunicação. Então, Exu é o dono da comunicação, da nossa consciência para a nossa inconsciência. Exu é quem traz essas informações para a nossa vida. Fala, mas como é que esse inconsciente ele pode ser tão importante para mim? Ele reserva tudo que é seu. E nós não temos memória dessa reserva. Ele guarda para a gente a maior parte do que nós somos. Tem
um adágio no terreiro que fala assim, meu santo não bate com o seu. Que os mitos normalmente explicam isso no candomblé. Mas também existe aquela coisa da gente ter alguma coisa nossa de experiência, de vida, que quando você olha para determinada pessoa, você tem reservas. Isso vem do seu inconsciente. Isso vem de coisas que nós armazenamos, que a gente fala, isso foi uma intuição. Isso aí é uma percepção espiritual. E pode ser, porque o inconsciente é o nosso lado abstrato. É aquilo que a gente não reconhece pelo olhar, pelo tato, pelo cheiro. Não é reconhecido pela parte racional. O inconsciente é uma coisa irracional e incontrolável. Por isso também Exu é considerado uma entidade incontrolável. Ele é considerado aquela entidade que ninguém consegue, ou aquela força que ninguém consegue fechar, mensurar. Ele é a própria irracionalidade, que é o nosso inconsciente. E a lógica dele tem que ser uma lógica outra. Por quê? Se eu tenho um inconsciente individual e eu tenho um inconsciente coletivo, Exu lida com essas duas relações. Existe um imbricamento entre essas duas forças. Eu não existo sozinho. Nós não existimos sozinhos. Nós existimos dentro desse oceano. Nós somos uma gota com nossa consciência e inconsciência dentro do oceano. E Exu lida com este oceano que é o inconsciente coletivo e com as múltiplas gotas que somos nós, o inconsciente individual. Então Exu tem que ter uma ética. Ele tem que saber como lidar com essas portas de individual e coletivo. Ele tem que ter uma ética em que ele consiga fazer com que essa força mítica do Exu que está no inconsciente coletivo seja uma força propulsora para você caminhar. Para que esses elementos seus venham à tona. Eu sei que isso parece um pouco complexo para gente que não está acostumada a ouvir. Porque muita gente está acostumada a entender o Exu só como aquela entidade que incorpora. Mas essa entidade que incorpora guarda por detrás dela todos esses componentes que eu estou dizendo. E é interessante quando a gente pensa nessa força Exu, essa força incontrolável, dá para a gente entender os nossos medos, os medos das pessoas quando falam de Exu. Porque ele representa um universo nosso, íntimo, que nem a gente reconhece. Que a gente não tem ciência. E a qualquer momento, ele pode fazer com que aquilo pule para fora e seja uma força incontrolável. Quantas vezes a gente não ouve dentro dos terreiros, mas se você incorporar o Exu, vai vir aí umas coisas que você não tem controle, ele é uma força do mal, muitas vezes se ouve isso. Assim como a gente ouve que não, que Exu é aquele que coordena, é aquele que realinha, é aquela força que reorganiza você quanto pessoa e ser espiritual. Então, dentro disso, nós não podemos entender Exu como algo fixo. Exu é uma força motriz, que está em constante movimento. Ele é ativo, ele é fluídico. Eu digo fluídico no sentido de que ele tem uma vida que se movimenta e faz com que você se movimente junto com ele. Por isso a gente fala que Exu é dinamizador. Assim como Exu é aquele que mantém o axé, ou seja, esse axé, essa força está dentro de você e também é proveniente do orixá. Você é filho de orixá, logo está dentro de você também. Então essa questão do inconsciente e a relação com Exu, ela é muito próxima daquilo que nós entendemos como uma força propulsora capaz de despertar você de uma dormência. E essa dormência ela não pode sair de repente. Então o Exu ele controla essas comportas do que vai saindo do seu inconsciente para o seu inconsciente, até para a gente não enlouquecer. Então ele vai pondo devagarinho e essas mudanças elas vão acontecendo ao longo do tempo. Então essa é a força Exu que está presente nos terreiros e cada terreiro vai assimilá-la de um modo específico, que faz parte da diversidade. As pessoas compreendem essa força de modos específicos
E tá tudo certo, é assim mesmo. Nós não podemos querer que todo mundo compreenda isso de uma única forma. Então tem pessoas que vão estar no terreiro e vendo esse Exu movimentar essas forças, mas não ter muita ciência de como isso acontece. E nós vamos ter pessoas que vão entender que essa força é uma força motriz, que motiva, que faz com que você, ética, né? Que você tenha uma ética, porque essa força não é uma força aleatória, ela é uma força oriunda também do orixá, então ela tem uma ética própria, e essa ética vai se traduzir para a gente em constante movimento, em um aprofundamento de nós mesmos, porque a gente mergulha. Se o inconsciente, como dito ontem pelo Babá, é a ponta de um iceberg, que é uma pedra de gelo mergulhada no mar, Exu faz o quê? Que você pule de cima dessa pedra e entre nesse mar, reconhecendo as profundezas de você mesmo. E quanto mais eu reconhecer de mim mesmo, mais forte eu serei em relação a mim e a todo o contexto que me envolve. Então essa é uma pequena contribuição. Amanhã sairá um texto sobre essa mesma conversa e eu convido todos a lerem este texto para talvez esclarecer de uma outra forma o que nós tentamos falar hoje. Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve.